Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais uma aula, continuando falando sobre as categorias de segurado especial. E aí o legal dessas aulas mais pontuais, dessas aulas mais simplificadas, é que nós temos a oportunidade de conversar um pouquinho mais detalhadamente, mas ainda assim de uma forma bem objetiva, sobre essas espécies de segurados. Portanto, você que tinha ficado com dúvida lá atrás no curso regular sobre uma categoria ou outra, está tendo agora a oportunidade de fazer um fechamento mais detalhado, um fechamento, vamos dizer assim, mais didático, né? Detalhado não, mas didático com certeza. Vamos lá, pessoal! Nós falaremos agora sobre o segurado especial. Então, só para estar todo mundo ali alinhado, todo mundo no mesmo patamar, é muito importante que não tenha mais dúvida, que não haja mais nenhuma espécie de dúvidas em relação a essas categorias de segurados. Nós falamos até aqui do trabalhador empregado, nós falamos do trabalhador, vamos usar os termos corretos, né? Do segurado empregado, nós falamos do segurado empregado doméstico, e aí tem distinções importantes de um em relação ao outro que é importante de conhecer. Depois nós falamos do segurado trabalhador avulso. Depois nós falamos do segurado trabalhador, do segurado contribuinte individual, e aí nós falamos bastante da distinção entre eles, e agora nós vamos falar sobre o segurado especial. Ok? Segurado especial. Pessoal, vejam só a distinção que existe, certo? Entre essas categorias principalmente. Não pode ter mais dúvida aqui. Nós precisamos traçar muito bem a distinção nesse ponto, nós precisamos traçar muito bem a distinção neste ponto. O segurado especial, pessoal, ele entra numa outra lógica, certo? Até aqui assumida por nós. Aqui, pessoal, o segurado especial, ele vem num caráter protetivo, num caráter sociológico diferenciado e que, portanto, precisa ser observado com uma grande cautela por todos vocês. Então vamos lá, junto com o conceito, a gente começa a trabalhar de uma forma mais segura. Então vamos lá. Pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgado, comodatário ou arrendatário rurais, que explorem a atividade. E aí depois ele começa a detalhar. Mas olha só, pessoal, ele primeiro fala assim: residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, certo? Então ele já faz aqui uma distinção espacial. E que individualmente ou regime de economia familiar, ainda com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, comodatário ou arrendatário, rurais, que exerçam as atividades. E aí ele fala. Então olha só, a gente para e reflete um pouquinho sobre isso. Quando eu falo do segurado especial, eu estou falando numa categoria de pessoas, de profissionais, que exercem atividades próximas à subsistência. Então o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Vejam, o termo mestre aqui que vocês devem relacionar para o segurado especial tá aqui, ó, economia familiar. Por quê, pessoal? Economia familiar, então olha só, vamos pensar num exemplo que aí tudo fica mais claro. Pensem numa família que possui uma casa e essa casa lá no quintal
tem uma horta, e é nessa horta que as pessoas, e tem alguns animais que eles criam, só que eles têm essa horta e esses animais e um poço artesiano para retirar água. Vejam, só que tudo isso não é que eles possuem um pequeno comércio, ou não é que eles possuem uma rede gigantesca que a partir da venda daquilo eles aufiram renda, portanto da venda eles vão ter dinheiro para sobreviver. E aí eles compram no mercado as coisas. Com aquela pequena casa e com aquele imóvel que possui uma horta e alguns animais, eles vão sobreviver com aquilo. Veja, não necessariamente que eles vão pegar os animais e vão viver do que matarem os animais, não é uma subsistência propriamente dito. Mas também, então vamos imaginar, eles só têm uma horta que produz alface. Eles vão pegar, às vezes, alguns alfaces, alguns pés de alface e vão trocar com o vizinho do lado que cria galinhas. E aí eles vão comer galinha e o outro vai ter. Vejam, é uma espécie rudimentar, uma espécie simples de comércio, mas que não descaracteriza este caráter de subsistência. Portanto, são pequenos produtores rurais ou pescadores artesanais e que cultivam para sobreviver e comercializam o excedente. O que eu quero dizer com isso? Eles cultivam para sobreviver, tá certo? Eles plantam para ter o que comer, para realizar o mínimo vital seu e de sua família. Regime de economia familiar é assim, tem uma horta da família e aí vai um e colhe um pouquinho, aí vai outro e planta, aí vai outro e tenta negociar. Eles consomem aquilo e aí o que sobrar eles vendem. Isso é sobrar, isso é comercializar o excedente. Pesca, pessoal, mesma coisa. Então vai lá, o cara acorda cedo, joga a rede, depois tira a rede, vê o que colheu, ele depende daquilo, o que sobrar ele vai comercializar. Então, por que isso é importante de entender? A categoria de segurado especial é uma categoria protetiva àqueles que possuem poucos recursos. E isso é uma coisa importante de ter ali no radar. Eles vão proteger pessoas que não possuem recursos próprios daqueles que estão empregados, ou daqueles que são empresários, ou daqueles que são trabalhadores avulsos. Não estou querendo dizer que as pessoas que fazem parte dessa outra categoria, elas estejam todas milionárias e vão pagar muito dinheiro por conta disso. Mas o Estado olhou para as pessoas que cultivam para subsistência, para conter o seu mínimo vital e falou assim, eu preciso proteger essas pessoas com um pouco mais de cuidado do que as demais. Isso é, pessoal, a medida do direito à igualdade. Igualdade, pessoal, não é tratar todo mundo igual, porque as pessoas não estão em condições iguais. O bilionário e a pessoa que vive de subsistência estão em patamares muito diferentes para serem tratados iguais. Não é isso que é o direito à igualdade, o direito à isonomia. A igualdade, a isonomia, é tratar as pessoas iguais na medida de suas igualdades e tratar as pessoas de forma desigual na medida das suas desigualdades. Portanto, aqueles que possuem menos condições de sobrevivência precisam sim ser tratados de forma desigual. Mas para quê? Para protegê-los, para cobrar menos, para demandar menos, para que sobre mais para essas pessoas do que para as outras, porque para elas, cada fraçãozinha que se tira pode ser um pouco de comida a menos que eles vão ter no prato e que vão usar para realizar o mínimo vital, tá bom? Muito bem. Vejam só, portanto, pequena capacidade de contribuição leva à necessidade deste regime especial. Portanto, busca preservar ao mesmo tempo que garante esse colchão protetivo, também importa numa alíquota muito pequena. Ou seja, a contribuição
contribuição dessas pessoas são contribuições muito, muito pequenas. E aí, pessoal, vejam só, todo o sistema é pensado de uma forma a tutelar esta situação. Ou seja, todo o sistema ele é pensado de uma forma que as pessoas elas vão estar cobertas por uma garantia previdenciária mínima, mas que elas não vão ter que contribuir muito. Então, pessoal, pensar no segurado especial, a gente vai seguir a seguinte lógica. Deixa eu voltar aqui 2 telas, porque aí eu tenho mais espaço aqui. Então, vou apagar isso aqui. Olha só como é que funciona a lógica, pessoal. É isso que vocês precisam saber do segurado especial. Bom, esse aqui é o caixa da Previdência, certo? Nós já falamos várias vezes disso. Portanto, tem entrada de recursos e depois cada um vai demandar por determinados benefícios, né? Então aqui, pessoal, nós estamos falando na aposentadoria do seu João. Aqui nós estamos falando no salário maternidade da Dona Maria. Aqui nós estamos falando do auxílio doença do seu Antônio, ok? E aqui nós estamos falando, então isso aqui é o caixa da Previdência, certo? Quanto de dinheiro tem. E aqui nós estamos falando na entrada de recursos, portanto, nas contribuições. Então aqui nós estamos falando o quanto as empresas vão injetar de recursos. E aqui nós estamos falando o quanto os trabalhadores /segurados eles vão injetar de recursos. Pessoal, o segurado especial ele vai injetar pouquíssimos recursos. Essa é a ideia, poucos recursos, bem pouquinho. Só que ele vai ter assegurado todas as proteções e garantias que o sistema dá aos demais trabalhadores. É assim que você entende, na prática, como o sistema faz esta proteção. Eu demando menos, mas eu protejo igual, porque essas pessoas possuem uma menor capacidade contributiva e, portanto, elas vão verter menos recursos ao sistema sem ter que abrir mão do que ele oferece em termos de proteção. Tá bom? É isso que precisa saber, ainda nessa visão bem rápida, para entender o segurado especial. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.